sugere como o terceiro deve agir e dá ali a ideia de como é que o terceiro vai fazer para resolver, né? Quais são os três tipos de formas de desempenho que os terceiros vão ter papéis. Então, basicamente, todo esse capítulo ele trata. A gente vai ler o capítulo, tá? Mas a gente vai primeiro começar assim. Ó. Todo esse capítulo ele trata dos três papéis que um terceiro pode ter na resolução de um conflito. A gente vai ler a apostila, mas só para a gente iniciar assim. Então, os três que é para ficar na nossa mente é o cara que é o conciliador, né, que é a conciliação, o cara que é o mediador, né, que aí está escrito a mediação, e o cara que é o árbitro, tá aí a arbitragem. Essa figura, essa ideia de terceiro no conflito, ela vem do mundo jurídico. Então, eu fui buscar essa figura no mundo jurídico. Não é uma explicação jurídica, é uma explicação bem simplória que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tentou fazer. Veja, ele diz aí, olha, o mediador, né? O mediador facilita o diálogo entre as partes, mas são elas que apresentam as soluções, certo? Então, o mediador é esse cara, ele usa a razão, né? Ele busca solucionar o conflito, ele dá uma persuadida naquela galera ali, entendeu? Ele está no meio, ele é um pacificador, ele é um facilitador, né? Ele está ali naquela, entendeu? Naquela tranquilidade. A gente vai falar isso na nossa apostila. E o conciliador, ou a conciliação, né? É a participação mais efetiva do conciliador que pode sugerir soluções. Ou seja, o conciliador ele já é um cara que ele é um cara importante na relação, vamos dizer assim. Ele tem confiança. A gente vai ver isso. As partes têm confiança nele. Por isso que ele é um conciliador, né? As partes têm confiança nele. Então ele fica ali, né? Participa, mas ele encoraja, ele dá suporte, ele monitora, ele fica naquele meio termo ali, né? Os dois ficam ali, né? Um participa um pouco mais que o outro, mas os dois trabalham um pouco tentando facilitar o meio de campo para que as partes se entendam. Já o árbitro, que o nosso amigo apagou aí, ou a arbitragem é um pouco diferente. Esses, o árbitro, ele já tem um papel é, de interferência, né? Aí ele diz aí, as partes indicam árbitros que irão dar a solução para o caso, ao invés de levá-lo, no nosso exemplo aqui, ao judiciário. E no exemplo da empresa, ao invés de levar para cima, levar para o diretor, entendeu? Então, o árbitro, ele é um cara que já vai ser dinâmico, né? Ele interfere. Por quê? Porque o árbitro ele tem autonomia para tomar decisão. A gente vai ver isso aí. Então, ele julga, ele emite julgamento, ele faz análise, entendeu? E não necessariamente no mundo corporativo é uma boa solução a arbitragem, tá? No mundo jurídico é a última solução é a arbitragem. Mas assim, a gente sabe que mesmo no mundo jurídico os caras tentam fazer a conciliação, mediação entre as partes antes de ir para a arbitragem. Acontece a mesma coisa no mundo corporativo, no caso de gestão de conflitos corporativos, ou seja, os conflitos corporativos a gente prefere trabalhar com o conciliador ou com o mediador ao árbitro, tá bom? Bote a outra lá, meu amigo, por favor. Agora a gente vai ver uma outra figura antes da gente ler nessa apostila, tá? Só para a gente ter uma ideia geral dessas três pessoas. A gente vai ver uma outra figura, que é uma tabela, que ela mostra essas três figuras, mais o papel dessas três figuras, mais um papel macro que a gente já viu anteriormente. Só o nosso amigo Pérez botar que a gente vai começar a conversar sobre isso. Porque existe uma correlação entre essa situação aí que o Pérez vai colocar, que é a negociação paralela à mediação, à conciliação e à arbitragem. Porque o terceiro não deixa de ser um negociador, né? Só que ele tem esses papéis definidos aí, mas ele não deixa de ser um negociador. Só que eu vi questões aí na prova que ele faz esse intercâmbio aí, né? Porque não deixa, nós estamos falando de gestão de conflitos, né? Não deixa de ser uma gestão de conflito. Então, essa tabela do Alberto Chiavenato, ela apenas fala, não sei se foi do Chiavenato que eu peguei, não, foi da área de jurídica também. Ela apenas faz uma correlação, mas uma correlação legal. Eu estou esperando o Pérez pegar.
Mas, enfim, Freitas, ele... Oi, seguinte, travou aqui. Vai seguindo, eu vou tentar reiniciar aqui o Meet e vou voltar para a sala, tá? Vai seguindo aí. tá bom. Enfim, depois nós vamos ver aquela... Mas aí eu preciso da apostila, Pérez. Já volto com a apostila. Depois o Pérez vai colocar essa figura para a gente... No fim, a gente coloca ela para a gente arrematar. Mas, enfim, então a gente fica bem claro que o papel dos terceiros no conflito é importante. Olha, a gente vê o seguinte, quando a pessoa se vê participando de um conflito, esta poderá assumir uma postura de conflito direto, né? Eu vou para o combate diretamente, eu posso abrir mão de meus interesses, né? Posso ser um cara mais colaborador, etc, etc, em função do interesse de outra parte, posso ser um cara mediador, né? Posso ser um cara que, que conceda, né? Também, certo? A gente já viu isso. Mas eu também posso entrar em negociação. Se eu não quiser, né? A gente viu isso em negociação. Se eu não quiser necessariamente de cara abrir mão da minha situação. Se eu não quiser abrir mão da minha situação, eu quiser ser um negociador, fazer uma negociação, eu posso fazer uma negociação tete a tete, como a gente já viu isso na aula passada, né? Uma negociação direta, ou se não tiver como rolar uma negociação direta, porque há muita divergência entre as partes, por exemplo, eu posso buscar alguém que sirva de negociador para nós dois. Tem que ser alguém neutro, né, imparcial em relação a ambas as partes. Estou falando de duas partes só para ficar mais simples, né? Assim, então, existem duas formas. O cara busca a ajuda de terceiro para solucionar o conflito dele, ou simplesmente ele aceita a ajuda de alguém que oferece. A organização, tem organização que já tem um departamento de mediação de conflitos. Grandes, né? Empresas que trabalham com gestão de pessoas, ou empresas que trabalham com vendas, marca, etc., geralmente é pré-definido um gerente para fazer a gestão dos conflitos. Para evitar, eu já vi aqui estudos aqui exemplos do que o Avenato falando, que às vezes tem empresa que cruza. Por exemplo, um gerente de um setor é mediador terceiro em conflito de outro, né? Para justamente não haver o meu chefe quer aquela facilidade. Mas pode ser também alguém de dentro do relacionamento. Não tem problema nenhum isso. Entendeu? Enfim. Mas vamos lá, o nosso amigo Pérez conseguiu aí recuperar o material. Veja, aí ele faz uma análise entre os três papéis, que é a negociação, a conciliação e a arbitragem, desculpa, a mediação, a conciliação e a arbitragem, com a negociação em si. Né? Que esses papéis são papéis de um negociador, certo? Não deixa de ser. Aí diz assim, a negociação, contato direto entre as partes. Tá vendo? Agora, quando eu envolvo um terceiro, numa negociação, o terceiro vai ter esses três papéis aí, de mediação, conciliação e arbitragem. Na mediação, diz aí, inclui a figura de um terceiro, tá vendo? Mediador que age como um agente facilitador. Tá nessa apostila, inclusive, isso aí. Agente facilitador. Conciliação inclui a figura de um terceiro, o conciliador. Arbitragem inclui a figura de terceiro, um árbitro. Então, o que ele quer dizer com essa tabela? Que eu tenho uma negociação diferenciada aqui. Eu tenho uma negociação onde um terceiro vai resolver, vai negociar com a gente. Entendeu? Eu vou usar um terceiro, mas não deixa de ser uma negociação. Estou falando isso porque eu já vi questão de prova. Eu fui buscar essa tabela aí, falando sobre isso. Entendeu? Então, tem questão de prova que correlaciona as coisas. Aí o cara vai dizer, mas não tem nada a ver, não sei o quê. Tem sim a ver. Nós estamos tratando de gestão de conflitos. E tem um capítulo dizendo que a melhor forma de gerir o conflito é negociar. Entendeu? Aí apenas o cara desmembrou a negociação, que é aquela direta entre as partes, e a que não, a que requer alguém de fora, ou alguém de fora externo, ou alguém de fora interno, né? Fora do conflito, vamos dizer assim, né? Para fazer essa mediação, essa conciliação ou essa arbitragem. E negociação, por meio dos processos de conversação, as partes procuram fazer concessões recíprocas. A gente já viu isso, né? É o cara que concede ao negociador, né? Aí, a mediação. O objetivo da mediação é restabelecer a comunicação entre as partes, é importante, porque às vezes as partes não estão se debatendo, por isso que elas chamaram alguém de fora.
O mediador auxilia as pessoas em um conflito a identificarem por si mesmas alternativas de benefício mútuo, indicadas para a hipótese em que se desejam preservar ou restaurar vínculos, ou seja, aquelas situações em que a pauta subjetiva interfere diretamente na objetiva. Entendeu? Ou seja, é um exemplo que ele diz aí com o mediador. Porque o cara, ele, como diz o nosso apostila, ele vai dar um suporte ali, né? Ele vai tentar fazer com que a razão seja a solução para esse conflito, vamos dizer assim. Aí, com isso, ele tenta ajustar, pacificar ambos os lados. Beleza? Aí de lá, a conciliação. O intermediador adota uma postura um pouco mais ativa, né? Ele não apenas facilita o entendimento entre as partes, mas principalmente interage com elas, apresenta soluções, busca caminhos, não pensado por elas antes, faz proposta, adverte, determina a proposta por muito elevada, o que está muito baixa, etc. Então, já o conciliador é um cara que ele tem a confiança das partes para fazer isso, entendeu? Então, ele mesmo agindo de fora, informalmente, monitorando, ele facilita, né? Ele facilita, ele encoraja, ele dá ideias, ele dá suportes, entendeu? Então, essa é a ideia do cara. E o árbitro, que é crucial, a diferença entre as posturas do árbitro e do mediador. Enquanto o primeiro, lá o mediador, tem efetivamente poder de decisão, o segundo pode apenas sugerir, que é a mediação. O árbitro tem efetivamente poder de decisão, entendeu? Uma só aconselha, tenta, os dois, né? O mediador e o conciliador, eles aconselham, dão ideia, dão sugestão. O árbitro não. O árbitro ele tem o poder de decisão, né? Ele vai decidir. Os outros dois podem até tentar de fora e não conseguir decidir, porque às vezes acontece numa conciliação, numa mediação, você não decidir. Porque isso tem uma escala de gradação, vamos dizer assim, né? Isso vale para o mundo jurídico e vale para o mundo corporativo. Às vezes você tenta na mediação e na conciliação, não resolve, você vai partir para a arbitragem, que não tem jeito. Beleza? Vamos, vamos lá, meu amigo Pérez, para a apostila que ali embaixo ele já começa a tratar do direito, e não é o nosso caso. Então, é só para dar uma ideia que é, esse papel dos terceiros, ele faz parte da negociação. É uma negociação diferenciada, porque as pessoas podem achar que não, mas a apostila talvez não tenha deixado muito claro isso, mas na hora das questões de provas eu já vi questões de prova falando isso. Um terceiro em uma negociação atua numa negociação assim, 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 assim. Né? Havia questão de VOF, questão de completar. Então, pode parecer estranho, mas não é. Então, diz aí, terceiro nos conflitos. Quando uma pessoa se vê participando de um conflito, essa poderá assumir uma postura de conflito direto, foi que tu colocou aí, número 1, ou ele vai direto para o combate. Abrir mão de seus interesses em função do interesse da outra parte, né? Gente boa, não quero confusão. Entrar em negociação, que é uma hipótese, né? Ou ainda buscar ajuda de terceiros, na busca por solucionar o conflito, ou simplesmente aceitar essa ajuda de terceiros. Né? Ele pode tanto buscar quanto aceitar. Quando é que ele aceita? Obviamente, quando alguém oferece. Ou alguém do métier ali, a gente vai ver, né? Ou como já tem na empresa, um serviço desse tipo, dessa natureza, entendeu? Por exemplo, uma ouvidoria, às vezes funciona, às vezes, um autor de direito administrativo também fala isso, às vezes pode fazer esse papel, certo? Às vezes. Esse elemento externo, por isso que o Pérez botou aí 4A e 4B, tá vendo? Esse elemento externo poderá, e está externo entre aspas, porque esse externo, ele não necessariamente é externo à empresa, ele é externo ao conflito, certo? Pode até colocar aí, externo ao conflito. Ou as pessoas que estão se conflitando, os grupos que estão se conflitando, os setores que estão se conflitando, entendeu? Ou seja, externo ao conflito. Que pode ser externo à organização ou não, né? Não confundir os externos aí, essa semântica aí é sinistra, né? Esse elemento externo poderá, aí ele vai falar aí, ó, poderá ser, o Pérez botou como A, um dos membros do grupo, né? Um colega da equipe ou do setor, mas ele não está no conflito. Não tem lógica, porque se ele tiver no conflito, ele não é um terceiro. Ele é mais uma parte do conflito, eles estão fazendo uma negociação direta, certo? Essa que é a diferença. Então, pode ser um dos membros do grupo.
desde que não esteja no conflito, certo? Um profissional tecnicamente capacitado para agir na intermediação de conflitos, certo? Esse profissional pode estar dentro da empresa ou não, certo? Ele pode ou não. Tem empresa que contrata outra empresa que resolve conflitos, que media conflitos, né? Que faz o papel de terceiro em conflitos. Acontece muito isso. Entendeu? Tem empresa especializada na área de gestão de conflitos. Então, ela chama um terceiro para resolver o problema dele, certo? Quando o problema é complexo, por exemplo. Ou quando o problema demanda problema jurídico, dinheiro, e assim vai. Ou ainda, alguém investido formalmente de autoridade. Esse investido formalmente de autoridade, que o capacite a tomar decisões, ele é o árbitro, certo? Esse cara aí é o árbitro. Qual a diferença, M. Freitas, de um profissional tecnicamente capacitado para um árbitro? Alguém pode perguntar, por que o cara botou A, B ou C? Né? Pode coincidir? Pode. Pode coincidir. Eu já vi exemplos em materiais de administração do Cavenato, por exemplo, falando isso, que pode coincidir. A apostila separa, por isso que o pai botou A, B ou C, certo? Não que o cara investido formalmente de autoridade não seja também tecnicamente capacitado, entendeu? Por exemplo, um conflito que requer conhecimento técnico, certo? Pode ser resolvido por um profissional tecnicamente capacitado, externo ao conflito, né? Ou por alguém investido de forma de autoridade que não tenha capacidade técnica, pode. Porque esse cara que está investindo, esse árbitro, às vezes ele pode se assessorar de outrem para poder tomar a decisão dele, igualzinho é no judiciário. Isso vem do mundo jurídico, isso foi abocanhado na administração pelo mundo jurídico, certo? Então é da mesma forma, show? Não necessariamente é obrigado. Mas aqui nós estamos dividindo, didaticamente falando, né? Certo. Vamos lá, então, a esses papéis aí, né? O uso de terceiro na resolução de conflitos não é algo que acontece por acaso. Claro, não vai acontecer por acaso, porque se a negociação está desandando, a forma de resolver seja pegar um terceiro. Ao contrário, esta consiste em uma técnica largamente aplicada por gestores. Às vezes o gestor quer se livrar desse problema, ou às vezes ele não tem capacidade para resolver esse problema. Entendeu? Às vezes um gestor ele tem autonomia funcional, ele tem autonomia jurídica, ele é aquele terceiro cara lá, que pode até ser um árbitro, mas ele prefere, pelo bem-estar da equipe dele, né, chamar alguém de fora, capacitado, com visão externa, entendeu? Que chegou novo na situação. Principalmente em casos de conflito que se mostram mais complexos. Foi o que eu falei, né? Os mais complexos aí que eles chamam mesmo terceiro para resolver um papel, certo? Isso aí. Em geral, quando terceiros são utilizados nesse sentido, ou seja, para resolver os conflitos, qual é o sentido de resolver os conflitos? Estes são pessoas, é muito importante isso, porque já caiu mais de uma vez em prova, são pessoas neutras, né? Neutras. Não podem ser pessoas que tenham parcialidade, tem que ser pessoas imparciais, né? Que é uma parcialidade, me feitas, uma pessoa que mesmo sendo do grupo, por ter por exemplo, uma afinidade, por trabalhar muito junto com aquele cara, ou por ter feito aquela respectiva tarefa parcialmente, é problema. A tendência é dele resolver o conflito arbitrando para um lado, sendo parcial, né? Então, por isso que o bom é ser neutro, né? Você pega alguém do grupo, de repente, neutro. O que é difícil acontecer dentro de um grupo, né? Por isso que essa neutralidade ela se mostra mais eficaz quando você pega realmente alguém de fora, entendeu? Para fazer. É o que acontece muito nas empresas. As empresas evitam que seja feito essa gerência de conflitos por terceiro de dentro da empresa. Porém, a gente tem que saber que existe essa possibilidade. A gente não está aqui julgando se ela é 100% viável ou não, certo? Então, a gente tem que saber que ela existe. Então, ele diz aí, são pessoas neutras, é importante, ou seja, imparciais, autônomas, etc., né? Em relação às partes e ao objeto do conflito. Quer dizer, não pode ter correlação com nenhuma das duas coisas. Que se tiver, é igualzinho no direito.
Se tiver, o cara é julgado neutro, é julgado parcial e tem que sair dessa situação de terceiro. Então, neutro, imparcial, autônomo é importante. São palavras importantes para o cara que quer ser terceiro em um conflito, certo? Veja que é em relação às partes e ao objeto do conflito. Porque se a pessoa estiver envolvida com o objeto do conflito também, ela tende a ser parcial. A participação de terceiros nessas situações pode se dar por meio do desempenho de três papéis. Veja, pode se dar. Né? Por meio do desempenho de três papéis. Três papéis. Né? Tipo teatro, né? Três papéis mesmo. Estes, e vem lá da Idade Média isso mesmo, estes dependem da autonomia, estes quem? Os papéis, né? Que os terceiros vão desempenhar. Para que eles sejam bem feitos, eles dependem de quê? Da autonomia, ou seja, do cara ser neutro, ser imparcial, né? Ser autônomo, ter condições de resolver o problema. Não pode ser alguém que não tenha condições de resolver. E do tipo, o árbitro se julga suspeito quando conhece a parte? Sim, sim, se julga. É pelo menos para, porque ele perde a neutralidade dele. Entendeu, meu amigo? É para. Aí cabe ao gestor não deixar que ele julgue essa situação, certo? Mas acontece, como a gente viu, acontece. Acontece de o árbitro conhecer as partes, né? Ele conhece. Ele tem que ser neutro, né? Agora, ser neutro, ser imparcial, é uma conjectura ético-moral jurídica complexa, entendeu? Que a gente não vai debater muito aqui. A gente só tem que debater o seguinte: se na vida real, quando conhece, as empresas evitam. Foi aquilo que eu falei, entendeu? Mas assim, a apostila está falando que pode, é uma das formas que pode existir, né? A pessoa pode ser neutra, mas ela também pode estar dentro do grupo e conhecer o cara. Ponto. Né? Pode chamar o suboficial A para resolver o problema de dois, três S, C e D, B e C. Da mesma sessão. Um encarregado, por exemplo. Né? É mais complicado ele ser neutro, mas a ideia é que ele seja neutro, que ele seja imparcial, né? Que ele não tenha relação com as partes no sentido de ser parcial, né? Lógico. Com o objeto do conflito, entendeu? Então, aí vejo que fica muito mais difícil quando está no mesmo âmbito. Mas, enfim, é uma possibilidade. Então, autonomia e do tipo de participação do terceiro na solução do conflito. Veja, esses três papéis dependem da autonomia de duas coisas. O Pérez pode fazer uma seta. O desempenho, pode marcar desempenho ali, certo? Não é que isso dependa para eles fazerem, para eles serem, não, para eles estarem como, eles têm que ser pessoas neutras e imparciais, né? Na resolução do conflito. Que em relação às partes é objeto. Isso é para eles serem escalados como terceiros. Eles têm que ser neutros, têm que ser imparciais, né? Tá entendendo? Teoricamente. Isso é para eles escalar. Agora, já escalados, quanto ao desempenho deles, que pode ser afetado, né? Tem essas características aí, de autonomia e tipo de participação do terceiro na resolução do conflito. Por quê? O que ele está querendo dizer? Essas duas características. Autonomia, se ele tem pouca, nenhuma ou mais ou menos. E se ele vai participar, vai interferir muito, um pouco ou quase nada. Entendeu? Então, o desempenho vai depender disso. E tem gente que consegue fazer, alinhar os astros, né? Então, entendam, para o cara participar é uma coisa. E para o cara, depois de escalado, desempenhar o papel dele, né? Ele depende dessas. A apostila só cita essas duas, tá? Mas tem outras. Mas assim como tem outras características para o cara ser também escalado. Né? Mas a gente só pode. Ninguém vai fazer um trabalho da NASA, ninguém vai fazer um MBA, a gente vai se ater só a essa situação. É preto no branco. Então, diz aí: as pessoas são neutras, autônomas e parciais. Bom, show? Aí ele bota aí: quais são esses papéis desempenhados por terceiros? Só aqueles que a gente viu. É o conciliador, o mediador e o árbitro. Vamos lá, meu amigo. Vamos mostrar os três. O conciliador.
de conciliação, né? A gente até viu isso aí. O conciliador conta com, é importante, conta com a confiança. O conciliador é aquele cara que tem a confiança de ambas as partes, né? As pessoas chamam alguém que ela tem confiança. Por isso que às vezes pode ser encarregado, pode ser o chefe, né? Pode ser um conciliador. Só que um conciliador nem sempre vai conseguir resolver o problema, a depender da complexidade do problema, né? E age muitas vezes de maneira informal, né? Por que ele age de maneira informal? Porque às vezes o conciliador ele fica observando, né? Ele está ali pairando sobre a situação, né? Ele não quer interferir muito, né? Porque ele tem a confiança das duas partes. E ele tem que ter a confiança das duas partes, senão ele não é um conciliador. Se tiver só de uma parte, é problema, né? Aí ele não está sendo conciliador, está sendo um parcial, né? Um cara parcial. Monitorando o processo, viu? Ele está só monitorando. Ele está ali de olho. Ele vai atuar ali no processo? Vai. De que forma? Facilitando o relacionamento, né? Encorajando, dando suporte emocional, né? Dando uma ideia, entendeu? Melhorando a situação, dizendo, olha, vamos lá, vai dar certo, por que você não faz assim, tá? Olha, o que está faltando? Senta aqui, está faltando isso, está precisando daquilo, está precisando de água, está precisando não sei o quê, entendeu? Então o conciliador ele faz isso, ele concilia. É um cara que ele é um cara tranquilo, tá ali na dele, ele age, né? Mas de forma um pouco mais informal. Ele não está ali o tempo todo, senta os dois aqui, aí pega uma caneta e um lápis, vambora, fulano, tu falou o quê? Ciclano, tu falou o quê? Não, não é função dele. Ele está ali, ele conversa, é tipo uma conversa de bar, né? Ele senta com os caras e tal, vem cá, meu filho, ele é aquele cara que ouve, né? Vem cá, meu filho, chora tuas mágoas aí. Aí vem o outro, chora tuas mágoas aí, entendeu? Não, vamos lá, vamos, né? Mais ou menos aí. E o mediador, que é muito parecido, não, mas veja, mediador, ele está no meio. Né? Aí o mediador, ele já é um pouco diferente do conciliador. Em que sentido? Ele tenta, ele age de alguma forma, ele tenta promover o uso da razão. Veja, ele tenta promover, o conciliador não se preocupou muito com isso. O conciliador está dando espaço para os caras trabalharem a ideia deles. O mediador, ele já interfere no sentido de buscar uma solução do conflito. Tá vendo? Ele é um pouco mais incisivo que o conciliador, certo? De que forma ele tenta buscar a solução usando a razão? Ele tenta persuadir as partes em direção à negociação. Dos interesses em questão e agindo como pacificador. Ou seja, dos interesses em questão, dos interesses comuns, né? Aqueles interesses que são comuns, que ele vê que vai dar certo na negociação, porque negociar é isso, é achar pontos em comum, né? E, e lá no final até achar pontos integrativos, né? Novos pontos que levam à integração das duas partes, né? Então, isso aí, a razão e a persuasão. O mediador, ele já interfere um pouco mais que o conciliador. É uma escala de interferência aí, certo? Então, ele já procura, busca ver que lá em cima ele não fala em buscar a solução do conflito no conciliador. Mas ele vai buscar? Vai. Mas ele vai deixar mais que as pessoas cheguem a essa conclusão, apenas ficando por fora, né? Dando um suporte externo, vamos dizer assim, né? Facilitando, monitorando, dando aquela moral e tal, mas não vai ficar enchendo o saco dos caras, assim. Mas o mediador não, o mediador ele já vai trabalhar uma função de conciliador também, mas ele já vai interferir na situação, né? De que forma? De forma, ele bota muito bem claro aí, ó, usando a razão. O mediador é o cara da razão. Ele usa a razão, entendeu? Ele não se preocupa muito com o emocional, ao passo que o conciliador, ele tenta usar o emocional também, né? O mediador, ele é mediano, né? Ele usa as coisas em meio termo, então ele busca usar a razão para não dar problema, entendeu? Para a solução do conflito, para a solução ou pela solução do conflito, tentando persuadir é importante. O mediador é o cara que usa a persuasão. Muito bem, Pérez, você botou show aí as partes em direção à negociação. Ele vai levar, é isso aí, no fim ele vai ser como um pacificador, porque ele está ali, vem cá, filhão, vem cá, vem cá, agarra os dois, bota os dois de frente, entendeu? E fica de olho na situação. E tenta resolver. Não, olha, funciona assim, não é assim, meu irmão. Não é desse jeito. Ó,
pensa assim, eu vou te mostrar um negócio aqui, olha aqui, ó, entendeu? Aí ele vai, busca argumento, busca informação, coleta informação, o conciliador atua mais, isso mesmo, mais na emoção e o mediador mais na razão, isso aí, por isso está escrito lá, suporte emocional, entendeu? E o mediador, ele é mais racional mesmo, porque a finalidade dele é colocar na balança, ele é quase um árbitro, quase, ele só não é um árbitro porque ele não tem autonomia para decidir. Ele ainda depende que as duas partes decidam, mas ele vai empurrar para a decisão. Apesar de usar a palavra pacificador, né? A ideia é essa, porque imagina que os dois estejam em guerra, né? Os dois em guerra, esse cidadão vai tentar, usando a razão, levar a negociação, que no final é a paz, né? A tranquilidade dos dois. Mas fique ligado, essa palavra pacificador o cara usou aí de uma forma até um pouco estranha, mas enfim, não deixa de ser a verdade. Então percebam que é uma gradação. O conciliador com a sua emoção, não interferindo tanto, e o mediador com a sua razão, persuasão, interferindo, né? Show? Isso, Pérez, obrigado. E o último é o cara que, nessa escala de interferência, é aquele que vai mais interferir. Né? E é aquela solução de problema que geralmente, quando chega nessa situação aí, é treta, como diz os caras, é treta, é rolo. Né? O negócio já desandou de alguma forma. Às vezes até se tentou um mediador, um conciliador, e os caras não conseguiram. Porque o mediador e o conciliador, eles não vão resolver, eles vão tentar fazer com que as pessoas se resolvam. O nome do negócio é conciliação e mediação. Agora, o árbitro já é outra esfera. O árbitro já é outra esfera, certo? Aí diz aí, ó, o árbitro. Esse papel é exercido, muito importante, por pessoas com autonomia para tomar decisões. Os outros dois lá em cima não têm essa autonomia. Por isso que eles não decidem, eles só trabalham para que a decisão seja tomada pelas partes. Já o árbitro tem autonomia, meu irmão, para tomar decisão. Então ele decide. O árbitro, ele julga, ele decide, entendeu? Ele que resolve mesmo, ele que dá a martelada na cabeça do prego, certo? Com relação ao tema em questão, aí veja como ele já age de uma forma, o árbitro, ele age usando as duas lógicas lá de cima, conciliação e mediação. Mas ele usa mais usando a lógica racional, lógico, né? Então ele age colhendo informações a respeito dos interesses e dos contextos. Veja, ele está falando de contexto, de interesse, de coisas subjetivas também. E ao final de suas análises, emitem julgamento, é importante. Eles julgam, eles decidem, né? Então, porque ele é um árbitro, a respeito do que considerar certo ou errado, melhor ou pior. Isso é complexo numa resolução de conflitos, né? Porque um terceiro vai dizer para mim o que é certo ou errado, ou o que é melhor ou pior para mim, né? O terceiro pode estar bem embasado tecnicamente? Pode, mas ele pode estar mal embasado emocionalmente. O terceiro pode estar bem embasado emocionalmente? Pode, mas ele pode estar mal embasado tecnicamente. O terceiro pode estar duplamente embasado? Pode, né? Mas mesmo assim, é aquela situação lá da autoridade, lembra? Do autoritário é o árbitro. É a mesma ideia do árbitro. Lembra que o cara que exercia o poder de autoridade dele, ele fazia pau, resolvia o conflito, que eu falei na aula passada que dois caras brigando, ele dava um tiro na perna de um e resolveu. Né? Aí acaba que às vezes o conflito é abafado, mas não necessariamente resolvido. Né? Na esfera do árbitro vai ser resolvido, mas depois, né? Como já dissemos, esse posicionamento dificilmente resolvem os conflitos, tá vendo? É meio paradoxo, M. Freitas, o cara chamar um árbitro ou um juiz, por exemplo, e não resolver o conflito, né? Igual no judiciário, por exemplo, né? Por exemplo, o judiciário, ele resolve os conflitos, as demandas jurídicas, ele está ali para emitir a posição dele, que ele acha ser a melhor posição para uma das partes. Mas não necessariamente, ou, na verdade, na maioria das vezes, não vai agradar ambas as partes. Por isso que a arbitragem ela é problemática. Por isso que deve primeiro se conciliar, se mediar. Por isso que dentro do próprio direito, dentro do próprio judiciário também surgiu a figura do conciliador, né? Então, para você tentar, direito do trabalho tem muito isso, a conciliação prévia e tal, né? Direito civil também, quando tem indenização, essas coisas.
Então, como já dissemos, esse posicionamento dificilmente resolve os conflitos, deixando-os apenas, marca aí, meu amigo, oficialmente decididos. Isso já cai numa prova. Qual é o papel que deixa o conflito apenas oficialmente decidido? É o papel da arbitragem, é o do árbitro, entendeu? Ele está oficialmente, bateu o martelo. Ele é o árbitro mesmo, onde chegou lá, deu uma martelada na cabeça do prego e resolveu. Afundou o prego na madeira. O problema é que deu muita dor de cabeça no prego isso aí, entendeu? Então, mais abrindo margem para sentimentos velados, ou seja, sentimentos guardados, escondidos, abafados, de perda ou de prejuízo, por parte daqueles que não tiveram sido beneficiados pelos posicionamentos assumidos. Ou seja, a arbitragem é uma decisão extrema dentro de um conflito numa organização. Ela deve ser evitada. Primeiro você deve tentar um conciliador e um mediador, para não chegar na arbitragem. Quando você chega na arbitragem, é porque o negócio já agarrou. Veja que nessa escada de coque do cara, desculpa, nessa escada de gradação aí de interferência, que isso é uma escala de interferência, o conciliador interfere um pouquinho, e quando ele interfere mais na escala das emoções. O mediador já interfere um pouco mais, usando a razão, né? E o árbitro é o cara que interfere. Interferência é o que ele vai fazer, entendeu? Ele é o interferidor, né? Vamos dizer assim, entendeu? Então ele vai interferir, porque ele vai julgar, né? Então ele vai interferir porque ele vai julgar, beleza? Então dizer, como requisitos para uma atuação eficaz, desce aí, Pérez, por favor. Como requisitos para uma atuação eficaz, veja, requisitos para uma atuação eficaz, certo? E vai dar o que ele acha que é ideal para que o terceiro tenha uma atuação com maior eficácia possível. Na resolução de conflito, cita-se a necessidade de evidente imparcialidade no envolvimento. Essas duas palavras aí, elas deviam estar com estrelinha, seta luminosa, entendeu? Porque elas vão abranger as duas principais características de qualquer um daqueles papéis lá, certo? Se o cara quiser ser terceiro, ele tem que ser imparcial, ele não pode ter envolvimento. Os árbitros só devem atuar se o problema entre as partes estiver gerando mais prejuízos. Não deu para ler o resto. Não necessariamente. Os árbitros vão atuar, tu diz o árbitro na arbitragem, né? Vão atuar em situações mais complexas, por exemplo, que envolvem muita gente, ou então envolvem vários ramos, vários agentes ou vários ramos. Como eu falei, numa empresa, por exemplo, quando vai envolver jurídico, financeiro, pessoal, marketing, entendeu? Aí é uma demanda complexa. Dificilmente um conciliador ou um mediador vai conseguir. Ou quando a demanda é estritamente jurídica mesmo, entendeu? Agora, falando de dentro de uma empresa, por exemplo, quando na FAB, sei lá, em algum lugar, quando, por exemplo, o conflito ele tentou-se ser resolvido na conversa, na lab, ali na conciliação, até um pouquinho persuadindo a galera, empurrando na mediação, e não deu para se resolver, por diversos fatores, porque conflito é diferença, né? Basicamente. Então, se a diferença não foram tiradas nessas duas etapas, elas vão ter que ser tiradas de algum jeito, né? Usando o mediador, né? Usando um terceiro, veja. Mas para chegar nesse estágio, não sei se é isso que você quer perguntar, para chegar nesse estágio, anteriormente, as partes já tentaram uma resolução desse conflito por elas mesmas. Seja com interferência. Posso ler a pergunta toda dele? Pode. Seja por interferência de um líder, né, que a gente já viu, tipo, o líder está ali monitorando o conflito somente, né, e dando suporte, ele não é um terceiro que vai resolver ainda, seja por eles mesmos, numa negociação. Se isso desandou, um recurso extra é envolver terceiro no conflito. É um recurso extra. Agora, esse recurso, ele pode partir das partes, pode partir da empresa, como estratégia da empresa mesmo, organograma da empresa, né? Ou dos dois, certo? Ou do chefe do cara, dos caras, por exemplo. Vamos supor que o chefe, ele fez o que ele pôde fazer ali para gerir o conflito, e não deu certo, né? Aí ele tentou ser um mediador,
tentou ser um conciliador, não deu certo. Aí ele parte para uma arbitragem. Né? Uma vez que ele só interfere diretamente, bruscamente falando, se a coisa não caminhar por si só. Mas o amigo queria fazer a pergunta lá, pois não. Não, que o Fabrício escreveu aqui, na mensagem, só apareceu uma parte para você, não apareceu toda a pergunta, né? Ele perguntou se o árbitro só deve atuar se o problema entre as partes estiver gerando mais prejuízo para a instituição do que a crise que essa interferência vai gerar? Teoricamente, sim. Por quê? Porque quando você decide, a apostila não comenta isso, mas assim, na administração é assim que funciona. Quando você decide colocar um árbitro, um terceiro no conflito, é algo que, porque não deu resultado. Então, você tem que avaliar muito bem, se os pós e os contras dessa situação. Porque, como a gente viu lá, um árbitro ele vai decidir na tora, na marra. E isso pode gerar até situações piores do que estavam antes. Foi como ele está descrevendo aí, né? Se ela pode abrir margem para sentimentos velados de perda ou prejuízo. Então, confere com essa pergunta que ele diz, tem todo o sentido, toda a lógica no mundo administrativo, no mundo de gestão de conflitos. Ou seja, as partes e o chefe ou gestor do conflito tem que raciocinar muito bem se é o que eles querem, levar até esse grau aí de arbitragem. Se é o que eles querem. Né? Porque quando chegar nesse estágio aí, eles já sabem que o conflito vai resolvido. Mas todo mundo já aprendeu, não é possível, ao longo dessas aulas e dessa apostila, que o foco não é esse. Né? O foco não é resolver por arbitragem, o foco não é resolver por imposição autoritária, o foco não é resolver por competição extrema, né? O foco não é resolver por dominação. Lembra que a gente viu resolução de conflitos por dominação, conciliação, integração? O foco é resolver por integração, pela escola interativa, entendeu? Focando no positivo do conflito, pela parcialidade, ou pela efetividade, pela pluralidade de ideias, pela gestão participativa, pela gestão cooperativa. Essa é a ideia macro da nossa apostila, entendeu? Fazer com que a gestão de conflitos seja resolvida pelo gestor de conflitos da melhor forma possível, da forma que abranja todas as partes, que envolva todo mundo, que integre as partes. Eu perdi a pergunta, líder, o chefe é um terceiro, não entendi. Que envolva todo mundo. Então, por isso que não necessariamente envolver um terceiro é uma solução boa, né? Mas se ela tiver que ser colocada no contexto, que pelo menos ela esteja nas duas primeiros degraus, para não estar no último aí, que é o camarada que vai impor a vitória de um e a derrota de outro. Necessariamente. Chefe é um terceiro quando interfere? A depender da interferência, sim. Se a interferência do chefe não tiver, veja, porque olha o que ele diz no começo da apostila. Volta lá, Pérez, por favor. Ele diz assim: quando você se vê participando de um conflito, esta poderá assumir, uma pessoa, uma postura de conflito direto, abrir mão de seus interesses em função do interesse de outra parte, entrar em negociação, até aí o chefe tá na dele. Ou ainda, buscar a ajuda de terceiros. Se tu for buscar o chefe para resolver, ele vai sim ser um terceiro no conflito. Né? Além de gestor, além de líder. São funções cumulativas. Né? Ou simplesmente aceitar essa ajuda. Aí foi o que você falou, é a interferência do cara. Se ele foi aquele míssil teleguiado, lá da outra disciplina, né? Se ele foi buscar o conflito, né? Ele é um cara que interfere. Ele realmente é um terceiro no conflito. Né? Ele vai exercer mais de um papel. Foi aquilo que eu disse naquela hora. O papel de terceiro ele pode ser exercido por diversas figuras. Né? Por diversas. Uma delas é pelo chefe. Show? Vamos lá que está faltando só 10 minutos para a gente terminar. Então lá. Como requisito, né, para atuação, ele vê a imparcialidade, né, não envolvimento das partes terceiras, ou seja, não podem ser vistos como aliados de qualquer uma das partes. É importante. Aliado, não. Aliado, não. Certo? Além disso, o terceiro deve mostrar-se capaz de, além de ser imparcial, não envolver-se e não ser aliado. Certo? Perceber,
corretamente as variáveis ambientais, lógico. Se ele quer julgar alguma coisa, ele tem que ver o entorno, né? Os valores, né? Tudo, porque o contexto ambiental a gente já viu, ele influencia no conflito. Que compõe o contexto, dar importância ao que de fato é importante, claro, ele tem que usar da parcialidade dele para isso, né? Ele não pode ficar dando o que é eficaz e importante, ele dá importância, o resto ele deixa de lado. Permitir que os envolvidos se expressem de forma livre, todos se expressem e se expressem de forma livre, uma gestão participativa, porque ele tem que ouvir todas as partes, né? Lidar com as tensões que provavelmente serão geradas no decorrer do processo. Claro, assim como os outros dois também vão lidar, o árbitro nem se fala. Porque para chegar no estágio da arbitragem, a tensão está elevada, com certeza. Entendeu? Se o nego recorreu a esse estágio, é porque o pau está cantando. Tudo isso que a gente falou acima, por quê? Por que tudo isso? Porque foi o que a gente falou lá no começo, né? Porque os conflitos geralmente compõem de situações ambíguas, complexas, contraditórias. A gente já viu isso, assimétricas, né? É, não, não uníssonas, né? Isso é conflito. Conflito é muito complexo, é muito contraditório. Então, o cara tem que estar de olho em tudo. Show? Aí a apostila parte aí para os comportamentos sugeridos na participação de terceiros no conflito, né? Aí a gente vai ver aí quais sugeridos, né? Para que ele alcance os resultados esperados, certo? Sugeridos. Vamos lá, alguns. E são lógicos. São talvez os mesmos de um gestor querendo resolver um conflito também, certo? Entendimento do problema. Entender o problema é óbvio. Como é que eu vou julgar um problema se eu não entendo? Né? Aí entender o problema se abrange para tudo, para os interesses, para os estereótipos, né? Para os valores, as percepções, né? Os quereres de cada um, os pontos de vista de cada um, entendeu? Aí está na esfera de entender a questão macro, né? A questão dos valores, da ética, do moral, certo? Analisar é importante, entender uma coisa, analisar é outra, né? Analisar é mais profundo, certo? Então ele vai tomar posição quando ele analisa, analisar as relações, a análise das relações e dos níveis de convergência, relações e níveis, a gente viu isso aí, né? Como os conflitos se relacionam, a gente tem diversos tipos de conflito, intergrupal, interpessoal, nível, né? Tem diversos níveis de conflito também, né? A gente tem as formas como as pessoas lidam com esses conflitos, se é divergente, se é convergente, entre as partes. Então, ele vai ter que fazer essa análise, ele vai ter que anotar, tomar nota disso aí, fazer uma análise, porque julgar é isso, requer também a parte da razão, né? Mesmo que envolva as partes não lógicas, né? Mesmo que envolva as partes emocionais, porque ele abrange os outros dois, ele tem que abarcar tudo, certo? Mapear, ele tem que mapear. E comportamento, por que comportamento? Porque comportamento está no cerne de um conflito. A gente já viu isso aí, né? E os comportamentos inadequados, no caso aí, né? Então ele vai ter que fazer um mapeamento, ou seja, ele vai ter que olhar quais são esses comportamentos. Não é fácil ser um juiz, né? Ele vai ter que olhar quais são os comportamentos inadequados, certo? Para poder obter melhores resultados. Ó. Então, comportamento é o que tem que estar nesse meio aí. Comunicação, comportamento, valores, meio ambiente, o meio, o ecossistema, tem que estar aí. Mas ele também vai agir como mediador, como conciliador? Vai. Ele também vai ser um cara que vai facilitar, certo? Então, ele vai agir de que forma? Porque, às vezes, ele pode tentar resolver de uma forma mais rápida. Ele vai ter uma ação facilitadora, certo? Ele vai facilitar, ele está ali também para isso, né? Ele está ali com essa intenção também, né? Para ser menos traumático, se for possível, né? Então, no sentido de que se encontrem processos eficazes. Vejam, ele sempre fala em eficácia, melhor resultado, porque ele fala na razão. Ele fala na razão, ele anota os prós e os contras, ele faz um mapa, ele faz um desenho, ele faz um esquema, entendeu? Tudo ele faz. No final, ele vai sopesar isso numa balança moral, ético, profissional, certo? Disponibilização de informações, é importante, né? Que favoreça o entendimento das interações e das consequências associadas à resolução do conflito. É importante, informação é algo importante, né? Ele não pode negar a informação, nem deixar que as partes falem, e se ele tiver alguma informação extra, ele tem que colocar na mesa também, né? Para poder
as partes se interagirem e se entenderem, né? Ele tem que trabalhar essa situação, ele não pode deixar nada às escuras, certo? Às vezes, uma informação extra, que ele vai coletar extra conflito, que ele vai fazer isso, é tipo também são quase situações que acontecem. Eu não vi que apareceu a mesma mensagem de tempo aqui em cima. São quase situações que aparecem numa sindicância. Também acontece isso, certo? Ele vai fazer, veja que mapeamento de novo, um mapeamento das alternativas existentes e análise junto com as partes envolvidas. Ele sempre vai fazer isso, ele vai mapear, ele vai analisar, ele vai procurar entender, ele vai buscar facilitar, ele vai buscar informação, disponibilizar informação, vai disponibilizar meios, tudo que os outros dois fazem, ele também faz, pô. Entendeu? Falou nessa situação, ele tem que ter alternativa. Se já existir uma alternativa, dentro do próprio ambiente de contexto, ele pode jogar na mesa, mapear elas e jogar na mesa. Entendeu? Ó, já existe uma alternativa. O que vocês acham? Ele pode agir também como um mediador, porque ele é um árbitro, ele tem todas essas capacidades. Criação de um ambiente e mecanismos que otimizem as comunicações. Comunicação é um foco importante, a gente viu isso na nossa apostila. Né? Comportamento, comunicação tem que estar na resolução de um conflito, sempre. Né? A gente falou que comunicação ruim detona o cara numa guerra, né? Cega. Então, ele tem que criar um ambiente que haja comunicação. As pessoas não podem parar de se comunicar. Elas chamaram o árbitro porque elas pararam de se comunicar. Né? Aí o árbitro tem que restabelecer essa comunicação, senão ele não... Entendam que o árbitro ele não vai chegar dando uma martelada na cabeça do prego. Ele vai tentar ser um mediador, ele vai tentar ser um conciliador até ele decidir. Né? Então, disponibilização de informações, de novo. Agora, quais são essas? Que permitam a análise racional da relação custo-benefício de cada uma das alternativas existentes do conflito propriamente dito. Ou seja, ele também vai ter que trabalhar o custo-benefício. E foi chamado, né, cara? Se o problema envolver recurso, ele vai ter que avaliar isso aí. Olha, você quer A, eu quero B, e você quer A e o fulano quer B, mas a gente tem que ver o que é melhor para a empresa. Né? Nesse meio termo aí, para dar uma relação custo-benefício. Então, ele vai buscar essas informações para ver quanto dinheiro a empresa tem para gastar, para tentar resolver aquele conflito. Às vezes é um conflito de recursos, né? Ele vai ver se a empresa vai ser distributiva ou integrativa, né? O cara vai dizer, olha, eu posso, como disse nossa amiga Dani, eu posso fazer garagem agora, não posso fazer garagem agora, mas eu posso fazer garagem no futuro. Então ele vai chegar e disponibilizar isso para os caras, porque o árbitro tem toda a autonomia para transitar dentro da empresa. Então ele vai chegar e vai dizer, olha, vem cá, fulano, ciclano, vamos parar essa briga aí, porque eu falei com o chefe, show. Falei com o chefe, 2 minutos. E o chefe me disse que lá na frente, né, ele vai construir garagem. Então vamos levantar a questão, vamos mapear as alternativas que a gente tem aqui. Vamos fazer rodízio, né? Um dia seu, um dia do outro. Vamos fazer um sorteio para ver quem começa. Entendeu? Então essa é a ideia. Então entendam. O árbitro, apesar de ser uma figura ruim, ele tem a competência de trabalhar com as duas outras figuras, que é do mediador e do conciliador, embutidas nele, porque ele não foi a máximo grau de interferência, a interferência veio acumulando, só que não necessariamente ele vai dar logo uma martelada na cabeça do prego direto. Ele pode tentar, e acontece. Às vezes, só a presença do árbitro já faz com que as pessoas resolvam o problema. Certo? Antes de a gente acabar, é um exemplo assim, é que nem nos Estados Unidos, eu vi uma palestra de um cara dizendo que nos Estados Unidos a SWAT ela age como árbitro, uma tropa de elite, porque às vezes ele chega para resolver um conflito e só a presença daquela tropa de elite, os caras sabem que vai resolver o conflito. Beleza, meus amigos? Então eu agradeço a Deus, espero que tenha dado tudo certo, e a gente se encontra numa próxima aula, se Deus quiser. A gente vai ter uma aula de revisão, a gente vai ter uma aula de exercícios, e procurem dar uma lida, assistam a aula passada gravada lá, número